regulamenta isso, o que acontece é a B3. Só que no Brasil, acho que é muito difícil uma ação chegar a R$0. Por quê? Com a B3 que regulamenta, na regulamentação que ela criou, quando uma empresa atinge 30 pregões consecutivos abaixo de R$1, ela obriga a empresa a tomar alguma atitude para que esse preço se eleve. Depois vou fazer um vídeo comentando a respeito do porquê que eles tomaram essa decisão. Por que eles acham certo uma empresa não estar sendo cotada abaixo de R$1. Mas enfim, a empresa está lá, foi cotada por 30 pregões consecutivos abaixo de R$1. O que acontece? A B3 sugere que seja feito um agrupamento de ações. Só que a empresa pode tomar outras atitudes. Ela pode, sei lá, realizar uma recompra de ações ou qualquer outra atitude que ela julgue que vai elevar o preço das ações. Só que o que a gente vê normalmente é um grupamento, porque normalmente quando uma empresa fica nessa faixa de preço é porque ela já não está muito bem das pernas. Dificilmente você vai ver uma empresa saudável cotada a esse preço lá na Bovespa. Mas aí talvez você está me perguntando, o que é esse grupamento de ações? Esse assunto só dá para fazer um vídeo a respeito dele, mas de forma bem resumida, imagine cada ação como uma peça de um quebra-cabeça. Um grupamento seria pegar 4 peças desse quebra-cabeça e fazê-las se tornar apenas uma. Então, uma ação agora será mais representativa em relação à empresa. E essa mesma ação vai representar o mesmo que essas 4 anteriores representavam. Mas como assim, cara? Na prática, talvez seja até mais fácil de você entender. Vamos lá, você está com 4 ações, 4 ações hoje valendo 50 centavos cada. Quando realiza um grupamento, essas 4 ações passam a valer R$2 e elas se tornam apenas uma ação. Caraca, que doideira! Sim, é meio estranho assim no primeiro momento, mas você já vai entender. Então, vou pôr mais um exemplo real aqui. Vamos supor que você tenha 1000 ações dessa empresa, que cada ação vale 50 centavos, logo você tem R$500 em patrimônio dessa empresa. Com o grupamento de ações, essas 1000 ações suas vão virar 250, só que você vai continuar com os mesmos R$500 de patrimônio. Então, o grupamento de ações, você não perde patrimônio. Suas ações diminuem, só que as ações vão estar valendo mais. Porém, como eu falei antes, normalmente essas empresas elas estão passando por um momento ruim. E o que se vê normalmente quando tem esse grupamento é que as ações tendem a cair um pouco, mesmo após o grupamento. Então, foi feito o grupamento lá de cada ação agora valendo R$2, provavelmente ela vai cair para R$1,90, R$1,90 e pouco. Mas isso nem sempre acontece, isso também não é uma recomendação. Isso é o que normalmente a gente vê. Porém, caso tenha algum agrupamento próximo aí, de alguma empresa que estava cotada abaixo de R$1, talvez isso não aconteça. Isso aí é só uma observação mesmo, então não leve isso a seguir isso cegamente. Tome cuidado com isso. Aí nesse exemplo de 4 ações, e se você tiver 3, o que acontece? Se você tiver 3 ações, a empresa ela normalmente realiza um leilão, pega essas suas 3 ações que sobraram e não conseguiram juntar 4 para se tornar uma nova ação, e junta com uma ação de alguém que sobrou e vende ela no mercado depois como essa nova ação e te paga esse dinheiro. Comigo já chegou a acontecer, caso foi com o fundo imobiliário BCP, eles fizeram um grupamento e eu não tinha a quantidade de ações lá que eles fizeram um grupamento. Então minhas ações foram para leilão e depois de alguns dias você recebe esse valor direto na sua corretora. Lembrando também que o grupamento não necessariamente vai ser 4-1, pode ser 20-1, 10-1, a própria empresa que vai decidir. E quanto tempo a empresa tem para poder fazer isso? A empresa, na verdade a Bovespa vai mandar uma notificação para ela quando ela atingir esses 30 dias, 30 pregões com o preço abaixo de R$1. Ela recebendo essa notificação, ela tem que avisar os seus acionistas através de um fato relevante que a Bovespa vai ver atrás dela falar sobre isso. E ela vai ter 15 dias para fazer um cronograma e falar quais são as ações que eles vão tomar para poder realizar o aumento de preço das ações.
Então ela vai ter até a primeira Assembleia Geral ou até o prazo concedido para a B3, que nunca vai ser inferior a 6 meses. Então na primeira Assembleia Geral eles já vão ter que tomar as medidas cabíveis lá. Então eles vão decidir entre os acionistas se vai ser, vamos fazer um grupamento de 20-1, 10-1. Aí os acionistas vão decidir junto com a empresa. Ou até o prazo expirar. Então é o prazo que ela tem lá, que a B3 coloca, né? Que no máximo vai ser de 6 meses. E você precisa ficar muito de olho quando isso acontece, porque dentro de 6 meses, se esse valor não ficar superior a R$1, a empresa pode tomar outras sanções aplicadas pela B3. Como assim? Vamos lá, teve aquele grupamento, igual do exemplo que eu dei, de 4-1, então uma ação que estava 50 centavos passou a valer 2. Se dentro desses 6 meses, essa mesma ação que estava valendo R$2 cai para baixo de R$1, a empresa pode tomar sanções impostas pela B3. Então isso é algo que você precisa estar de olho quando a sua ação sofrer algum grupamento e ela estava nesse período de 30 pregões abaixo de R$1. A própria B3 ela fez esse fluxograma que explica muito bem todo esse processo. Aqui, como vocês podem ver, eles falam, deu 30 pregões consecutivos, eles vão pegar e vão notificar a empresa. Aí notificando a empresa vai ter 15 dias para poder divulgar um cronograma de como que eles vão cuidar disso, o que eles vão fazer a respeito. E se eles, nesses 15 dias eles não fizerem nada, a Bovespa determina a suspensão da negociação, então para de ser negociada aquela ação. Então isso é muito importante você observar, que se sua empresa que você está sendo sócio, durante 15 dias não formar um cronograma, você não vai conseguir mais vender sua ação, você vai ficar meio que preso com ela. E isso você vai ter que cobrar muito a empresa, porque se chegar a 30 dias, aquela ação, aquele papel, ele sai da Bovespa. Então isso é algo muito perigoso, muito grave, se a empresa não fizer isso. Então você tem que ficar muito de olho quando a sua ação está muito tempo já abaixo de R$1 e ficar cobrando uma empresa por fazer logo esse cronograma e cumprir. É o que tem que ser feito. Aqui tem um aviso bem interessante lá embaixo no rodapé, que se essa ação depois ela subir acima de R$1 e ficar lá por 6 meses consecutivos, esse todo processo ele é dispensado. Todo processo não. Parte da, como se diz, a ação que ela precisa tomar pode ser dispensada. Pelo menos esse foi meu entendimento. Se vocês não concordarem, coloquem abaixo se eu estiver errado. Mas isso foi o que eu entendi. Aí você pode me perguntar agora, e hoje, existe alguma empresa nessa situação? Sim, hoje temos algumas empresas. A empresa mais evidente é a Oi. A Oi está sendo meio que queridinho por muitas pessoas vêm acreditando nela. Só que ela vem numa situação muito difícil, igual eu falei, dificilmente uma empresa boa tem a sua cotação abaixo de R$1 por 30 pregões seguidos. A Oi, por exemplo, está em recuperação judicial, então ela está numa situação bem crítica. Só que tem um caso muito curioso também a respeito dela, é que ela pediu autorização para a B3 para poder adiar esse grupamento de ações. E ela conseguiu, a B3 deferiu, a B3 deu esse prazo para ela. E agora o novo prazo dela para fazer esse grupamento é até 6 de novembro, que é quando vai ocorrer a Assembleia Geral dos Credores, que é o pessoal que a Oi está devendo. Igual eu falei, ela está em recuperação judicial, então esses credores estão em cima aí que eles querem receber, né?